Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Gente, seguinte, hoje nós vamos discutir questões que estruturam a história da América Espanhola. E é muito importante que quando a gente pensa na história da América Espanhola, não tem como nós não conversarmos com a história da América Portuguesa. Mesmo que a história da América Portuguesa se consolida, se organiza, se efetiva territorialmente apenas aqui no Brasil e a América Espanhola em toda o restante da América Latina, não tem como. O modelo que se aplicou na América Espanhola, portanto, o modelo que se aplicou na América Latina, foi um modelo extremamente comum que for aplicado em todas as colônias do mundo. Quando eu apontei para vocês na correção de questões acerca do absolutismo, fazendo uma comparação com os Estados Unidos, eu trouxe a vocês que os Estados Unidos, eles foram, tal como a América Latina também foi, uma colônia. A gente tem que tomar muito cuidado com aquela construção da colônia de povoamento e da colônia de exploração. Temos que tomar cuidado, pois colônia é colônia. Colônia se explora, colônia se povoa. Não dá para você, numa lógica binária, separar colônia de exploração e colônia de povoamento. Não dá. O grande auê do caso dos Estados Unidos, no caso das 13 colônias, e aí é muito importante, foi a zica do rolê. Então, protestantes e pessoas que saíam da Inglaterra e chegaram lá nas 13 colônias, eles não tinham opção, eles não poderiam voltar, retornar à sua terra, dado as perseguições religiosas e mesmo a aquisição ou a promoção de terras que o governo inglês fez para as 13 colônias. Por que eu faço questão de construir isso? Na América Latina, na América Espanhola, a relação foi outra. A relação que se dava eram pessoas que vinham para cá para meramente explorar, meramente colonizar, entretanto, toda a sua estrutura política, toda a sua estrutura, toda a sua residência, todos os seus valores ainda continuavam na Espanha ou continuavam em Portugal, no caso do Brasil. Então, eles não criavam uma identidade com a terra, beleza? Isso é um ponto fundamental a entender. E quando a gente fala em América Espanhola, nós temos aquele padrão para se compreender. E aí sim, anota no caderno. Modelo econômico de produção latifundiária, modelo econômico estruturado nos plantations, modelo econômico estruturado no trabalho escravizado. Ponto aí. Aí já vai ter uma diferença muito clara na relação escravagista que se deu entre a América Espanhola e América Portuguesa, grandes mestres. América Espanhola ocorrera a escravidão dos povos africanos? Sim. Entretanto, diferente da América Portuguesa, diferente do Brasil que se consolidou basicamente pela escravidão africana, na América Espanhola não. A América Espanhola basicamente escravizou todos, quase todos os povos originários, os povos autóctones, as comunidades indígenas que aqui já estavam. Tanto que no mercado escravagista, no triângulo do mercado escravagista, quem sempre se deu bem nessa relação foi Portugal e não a Espanha. A Espanha se apropriou da mão de obra escravagista aqui, da mão de obra indígena, inclusive nós vamos discutir. Eu fiz questão de trazer para vocês daqui, ó, este quadro de Cristóvão Colombo, de Puebla Tolín. E aqui a gente já começa a interpretar a nossa aula um pouquinho analisando aqui, ó, este quadro, amores. Então nós temos os espanhóis chegando e vamos fazer toda uma análise que toda a construção que se fizera acerca da América Latina lá na Europa sempre foi pela história extraordinária. Tanto que quando Colombo chega na América, ele retorna, perfeito? Ele retorna para a Europa e ele vai narrar que aqui na América ele vai encontrar seres fantásticos. Aqui na América ele vai encontrar pessoas de um olho só, sereias que navegavam ao lado das caravelas, pessoas diferentes de tudo aquilo que ele já viu.
O que mostra que já na chegada do povo europeu no território latino-americano, no território americano, eles passavam então a enxergar a América como animais, como pessoas estranhas ao costume europeu. E aí, todas as pinturas, inclusive, a gente pode pegar essa pintura e fazer a comparação com uma outra pintura também, que é quando os portugueses desembarcam aqui no Brasil. Olhem só, eu quero que vocês observem os indígenas, os autóctones, eles na lateral. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Ó, aqui, ó. Então reparem os indígenas aqui ao lado, então assustados, mostrando um certo pavor, numa construção, numa pintura que mostra uma certa selvageria, um povo não civilizado, e que todo o povo europeu chegando aqui, no caso o povo espanhol, chegando aqui, trazendo o cristianismo, trazendo a civilização, trazendo a ideia da glória para o novo território, tanto que vocês observam aqui que eles estão cansados, mostrando, vamos junto, como se fosse uma luta, vamos conquistar uma nova terra. Percebam? Então a gente já inicia a nossa aula acerca de América Espanhola fazendo essa interpretação extremamente eurocêntrica. Vejamos, isso é um ponto muito importante, porque o nosso currículo escolar, ele é um currículo eurocêntrico. Ele é um currículo moldado, organizado e estruturado pelo povo europeu. Ponto. Pelo povo europeu. E a partir do momento que isso se estrutura pelo povo europeu, nós temos apenas um lado da história. Basta analisar, gente, que quando a gente estuda história do Brasil, a gente estuda história do Brasil a partir de 1500. Do mesmo modo que quando a gente estuda América Espanhola, a gente estuda a partir de 1492. Percebam? Então, este quadro, ele representa a chegada do europeu no continente americano, no caso da América Latina, e já mostra que os povos latinos basicamente estavam prontos a receber a civilização. E aí eles estão trazendo consigo a cruz, o cristianismo, beleza? Então isso é um ponto importante, tá bom? Do mesmo modo que a gente tem que tomar muito cuidado com as relações, tal como vocês muito bem apontam acerca do descobrimento. Houve um achamento, do mesmo modo que houve uma invasão. Beleza, grandes mestres? Vamos então de Unesp 2021. Questão fresquinha, fresquinha, fresquinha. Amores, fresquinha, fresquinha. Vamos lá? O processo, vamos tomar uma nota aqui importante, hein, galera? O processo de independência na América Espanhola, ocorrido nas primeiras décadas do século XIX, lembrando, gente, que dentro dos contextos de independência, as ex-colônias espanholas gritaram suas independências muito antes que a nossa. Aliás, o Brasil demorou muito, demorou para gritar a independência, o Brasil demorou para libertar a escravidão. O Brasil sempre um passo atrás, olha só. Vamos lá. Item A. Essa era uma questão tranquila, essa é uma questão fácil, mas ela é uma questão que vai nos permitir discutir muito. Vamos lá. Contou com a participação ativa e direta dos Estados Unidos, que buscavam ampliar sua zona de influência política na América. Ponto. Espera aí. O processo de independência das colônias da América Espanhola, o processo de independência, não contou com apoio estadunidense. O imperialismo estadunidense nos territórios latino-americanos vai começar, ainda que de maneira tímida, com a doutrina Monroe, que é aquela doutrina estabelecida por James Monroe da célebre frase "A América é para os americanos". Essa doutrina, ela já é uma resposta para o continente europeu pós-independência dos países latino-americanos. Qual era o recado muito claro que os Estados Unidos dava à Europa, e a partir de então, os Estados Unidos passa a consolidar este espaço como quintal de sua casa? Vejamos, grandes mestres. Fica mais ou menos assim. Quando as
colônias espanholas gritam a sua independência, os Estados Unidos, que já vinha numa crescente territorial, já num período pós-marcha para oeste, quando ele conquista todo o território que vai do Atlântico ao Pacífico, utilizando como contexto o Destino Manifesto, que dizia que todas as terras ali pertenciam ao povo estadunidense, eles passam a olhar os países da América Latina como quintal e, claro, como possibilidade de exploração de recursos naturais, tal como vier a ser anos mais tarde. Entretanto, esta entrada dos Estados Unidos, e aí sim nós sabemos de toda a interferência que a partir de então ele vai fazer em todos os países, de séculos após séculos, só vai acontecer depois da independência. Tanto, olha só que importante, tanto que o Destino Manifesto, olha só, tanto que o Destino Manifesto, ou tanto que a doutrina Monroe, olha eu com o Destino Manifesto na cabeça, tanto que a doutrina Monroe, que dizia América é para os americanos, consolida essa ideia de americano apenas enquanto estadunidense. Aliás, isso aqui é um ponto importante, né? Normalmente a gente costuma reproduzir alguns discursos extremamente eurocêntricos, etnocêntricos, não é? Ai, os americanos. E quando se fala os americanos, normalmente a galera já associa ao estadunidense. E eu adoro quando fala americano. Ah, o americano, aí eu pergunto, mas é o americano que nasceu na Bolívia? É o americano que nasceu no Haiti? É o americano que nasceu no Brasil? Ou é o americano que nasceu nos Estados Unidos? Aí as pessoas, para de graça, é o americano ali dos Estados Unidos. Não, eu tenho que saber. Se eu estou na América, eu sou americano. Mas essa construção da América para os americanos validou o território da América como sendo único e exclusivo dos Estados Unidos, tá bom? Mas neste caso aqui, grandes mestres, isso aqui é importantíssimo. Na colonização, na independência das colônias espanholas, ainda não tinha o dedo dos Estados Unidos. Ainda não tinha. Pelo contrário, né, gente? Depois que, de fato, as colônias espanholas gritam independência, aí sim, eles abrem, aí sim, quebra a barreira, digamos, diplomática, territorial, política, quebra a barreira. E a partir de então, há o avanço dos Estados Unidos sobre todo o território latino-americano, mas, no caso dessa questão, não pode ser a envolveu projetos políticos e setores sociais variados, que se confrontaram no momento de constituição dos novos estados. Putz, cara, tá muito certo, mas nós vamos entender por que essa questão tá certa. Como que se deu esse processo de independência?